Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ter a nossa live de hoje, né, da quinta-feira, como sempre temos realizado, e a nossa live hoje é com o pastor João Marcos, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Então, eu vou convidar você para enviar aí o link da nossa live de hoje, tá? Compartilha aí com a família, compartilha aí com o pessoal aí dos grupos de WhatsApp, da igreja, etc. Tá? Vai mandando aí para todo mundo. E nós vamos começar pontualmente às 8 horas, né? Daqui 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Então, vai enviando aí para todo mundo aí o link, pessoal participando e podendo acompanhar aqui a nossa live, ok? Vamos mandando aí, graça e paz. Graça e paz aí para quem está chegando, tá ok? Enquanto a gente começa aqui, você tem aí 2 minutinhos para compartilhar o link dessa nossa reunião, tá bom? Dessa nossa live, né? Com o pastor João Marcos, que é o diretor da Junta de Missões Mundiais. Se você gosta de missões, então você não pode ficar de fora, né? Vai compartilhando aí com o pessoal, tá bom? Tem aqui 2 minutinhos ainda para você compartilhar o link, tá bom? Mandando aí no grupo do WhatsApp da igreja, da família, né? Chama o pessoal todo para participar e acompanhar aqui a nossa live de hoje, tá bom? Então você vai compartilhando aí. Nós estamos quase chegando no horário, né? Então vamos daqui a pouquinho estar começando, né? Estamos aqui. Ok. Ok, gente, estamos aqui. Já vamos começar. Pastor João Marcos já está por aqui. Já vamos iniciar a nossa, tá bom? Fala pro pessoal aí que já começou. Já estamos aqui na... Olá, graça e paz, pastor João Marcos. Opa. Tudo bem? Tudo bom. E o senhor, como é que está? Bem, vamos vê-lo. Que bom, graças a Deus. Glória a Deus.
É uma honra recebê-lo aqui nas nossas lives, né, participando hoje conosco. Muito obrigado pela honra e pela disponibilidade do senhor. É uma alegria muito grande, viu? Mim, eu estou devendo uma visita aí, acho que desde 2015, quando eu ia malária, não pude ir. Então, estou devendo. Uhum. Atualmente eu vou. Pois, isso. Então, a gente aproveita aqui, pelo menos, para virtualmente o senhor estar entre nós, né? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Que bom, que bom. Pastor João Marcos, o senhor está à frente da Junta de Missões Mundiais há quantos anos? 10 anos e meio agora. 10 anos e meio. 2009. Ok. Antes desse... Eu acho que está havendo algum atrasozinho aqui. Vamos coordenar aqui. Antes da junta, de estar como diretor executivo da junta, você foi pastor, você pastoreou? Conta um pouquinho para nós a sua história antes da junta. Deixa eu falar rapidamente, então. Eu sou neto de 2 pastores, filho de pastor. De ser pastor. Tem muito parente na família de pastor, tal, eu sei que sabia que a vida não ia ser fácil. Mas aí, tão cedo, com 17 anos, eu fui estudar em São Paulo, na Faculdade Teológica. Comecei a pastorear, voltei para o Rio, né, de onde eu sou do interior do estado do Rio, mas voltei, meu pai, nessa altura, estava dirigindo o Seminário do Sul, e aí voltei para a igreja. Nesse período, fiz concurso público, fui trabalhar numa estatal no Rio de Janeiro, larguei a estatal, fui trabalhar com a Juberge, trabalhei na Juberge, que é a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, por 6 anos, e deixei a Juberge e fui trabalhar na Igreja Batista em Perdizes, que é na cidade de São Paulo, que é a igreja onde eu fui seminarista na época da Faculdade Teológica. Fica no mesmo quarteirão, inclusive, da Faculdade Teológica. E está mundiais. Então, eu tive 4 ministérios até agora. Primeiro como pastor de jovens auxiliar na Igreja Batista da Jardim da Prata, Juberge, Perdizes e Missões Mundiais. São 30. Que bom. Até agora. Que bom, que bom. A nossa junta de missões mundiais e também a junta de missões nacionais estão completando 113 anos semana que vem. Não é isso? Sábado. Sábado que vem, exato. O que é que você destacaria, pastor João, de pontos mais... Lógico, tudo é importante, né? Todos os campos alcançados, né? Tudo isso é muito importante, mas eu até estava pensando em fazer uma brincadeira. Você, quando assumiu a junta, teve um desafio duplo, né? Muito diante de você, que era não apenas o desafio da junta, mas o desafio de suceder o Valdemiro Tinchak, né? Isso é interessante, Nath. Me perguntaram isso quando eu fui sondado, né? A história segunda-feira me ligaram perguntando se eu podia ir para o Rio naquele mesmo dia, e eu fui naquele dia, e acho até pensando que foi na segunda ou foi na terça. Acho que foi na segunda mesmo, eu fui, e aí na reunião foi isso mesmo, na segunda-feira, e ali naquela reunião me perguntaram se eu... Como é que eu encararia isso? Eu falei, olha, eu sou filho de uma pessoa muito conhecida, né? Então eu sofri essa comparação, né? Eu sou filho mais novo, meus irmãos são pessoas muito bem sucedidas, sempre sofri essa comparação. Na Juberge, os meus na igreja não, porque eu fui o primeiro pastor de jovens da igreja. Meus antecessores também são pessoas conhecidas, a igreja Batista de Perdizes também. Então, eu sei que isso não é fácil, nunca comparar com quem me antecedeu. Não tem como comparar, né? Inclusive, quando o pastor Sócrates me sondou, eu falei, olha, pastor, eu não tenho nada a ver com o pastor Tinchak. Nada com ele. É que eu tenho um amor por missões. E aí o pastor Sócrates deu uma palavra muito sábia. Ele disse, João Marcos, se Deus ainda quisesse o pastor Valdemiro, não teria levado. É verdade. Então, foi a
disposição para isso. Mas a gente sempre honrar na memória do professor Rodrigo. O professor Rodrigo fez um trabalho fantástico, tomou decisões estratégicas muito importantes, entre elas a decisão de investirmos em autóctones. Isso, sem dúvida alguma, é uma grande vantagem que nós temos nesse momento para ampliar o trabalho. Sim, pois é. Aí eu comecei a fazer a pergunta e não terminei, né? Entramos nessa daí. Ao longo desses 113 anos, quais seriam os pontos que você destacaria como pontos relevantes ao longo da história da nossa junta de missões, pastor? O primeiro deles é a criação da própria junta. Se você parar para pensar que aquele pessoal, há 113 anos, não tinha acesso a nada do que a gente tem, não conhecia o mundo, a grande maioria ali nunca tinha saído do país, tá? Uhum. Pensar em alcançar o mundo, realmente eram pessoas movidas pela visão do Espírito Santo de alcançar o mundo e cumprir a grande missão. Então, uma coisa assim, isso é uma coisa marcante, fundamental. A segunda ação é quando nós começamos a ir para a África. Aí abre-se, começamos na América do Sul, Portugal, né? E aí começamos a ir para a África. Então, eu entendo que esse momento é importante porque nós fomos para um continente muito necessitado e isso mexeu muito com o coração de nós todos, né, batistas brasileiros. Isso. E aí, já no ministério do pastor Valdemiro, nós fomos para a Ásia, ali na China, né? Na China, na época, não conquista, na Macau. E foi aí uma mudança, né? Entramos na Índia também. E veio a entrada dos autóctones. Então, dois momentos na estação do pastor Rodrigo que para mim são muito marcantes. Atualmente, eu posso dizer que a decisão de nós focarmos em povos não alcançados tem sido muito importante. Nós mudamos bastante o nosso foco, nós resolvemos colocar pelo menos metade mais um dos nossos missionários, da nossa força missionária, para trabalhar com povos não alcançados. Está obtendo ótimos resultados. As pessoas demorar 20 anos para alcançar um pouco, nós alcançamos mais de 20 nesses anos, né? Então, é uma coisa muito, mas muito boa mesmo. E o fato de, cada vez mais, estarmos investindo, agora não mais no autóctone simplesmente, mas no protagonismo do missionário local. O que acontece? A gente, como é que era no início? Né? A gente identificava um bom obreiro, dava um treinamento a ele, passava a sustentá-lo. Mas estava junto com o missionário brasileiro, e ele era uma espécie de auxiliar do missionário brasileiro. E quem aparecia muitas vezes era o missionário brasileiro. E o missionário brasileiro ia embora e as pessoas, às vezes, iam também. Agora nós mudamos isso. O autóctone, ele aparece mais e ele pode vir até liderar brasileiros. Né? Então, às vezes os brasileiros não gostam, mas o africano vai, meu amigo, vai, porque ele vai entender. Não é por uma questão de ser africano ou ser brasileiro. A questão é quem está mais capacitado a exercer a liderança. Então, essa é para o público que vai ser evangelizado. É fundamental que quem apareça seja autóctone. Isso está dando muito certo na China, tem dado muito certo na África também, na Índia, em outros países, porque o nosso papel é mais treinar. É óbvio, vou utilizar pode mudar aquela história. Né? Eu tenho chance de evangelizar poucas pessoas em outra língua, mas aqui vai evangelizar muito mais gente que um americano, por exemplo. Isso, é verdade, verdade. Hoje, pastor João, o quadro de missionários da Junta de Missões é composto de quantas pessoas? Então, é bom explicar que em estão incluindo a direção entre os missionários. Então, eu não sou missionário da Junta de Missões Mundiais, não sou contado como até me considero, mas não sou contado nesse número. Funcionários que hoje são 36 funcionários apenas na sede. Então, uma redução grande, saímos de 113 nos últimos 4 anos, a gente tem 5 anos, na verdade, a gente tem reduzido paulatinamente, chegamos a 36. Que é também aí a estrutura que já não é enxuta, nossa estrutura é desidratada, costumo dizer, né? Bem,
nós temos hoje 2.011 missionários, Uhum. que aí inclui brasileiros e autóctones, que estão Sim. espalhados em 86 países. Brasil e mais 85. Porque no Brasil Uhum. temos um trabalho com povos árabes na cidade de São Paulo. Né? Então, nós temos Sim. aí um homem ex-muçulmano convertido na Síria, que veio como refugiado, começou a evangelizar, seu trabalho foi identificado, e aí a igreja onde ele participava, na qual ele participava, o recomendou para nós, nós fizemos uma parceria, e ele está hoje em São Paulo, ele saiu do seu estado, que era o Espírito Santo, foi para São Paulo, onde está o maior núcleo de refugiados sírios, né, árabes em geral, de povos árabes, e está ali para inclui o Brasil nesse momento, mas não é usual do Brasil ter missões mundiais. Assim, faz uma necessidade, né, específica desse momento. Uhum. E me veio uma curiosidade agora. Quantas línguas o trabalho de missões mundiais alcança? Tem esse dado, pastor? Não, não tem. Você sabe que eu já pedi isso, mas é tanta coisa que a gente acaba não tendo. Mas eu posso te falar, são mais de 100 tranquilamente. Tá? São mais de 100 Uhum. tranquilamente. Por quê? Porque são muitos dialetos. Né? Então, há Isso. coisas que são maiores, né? Então, inglês, francês, espanhol são línguas usadas aí em muitos dos países que nós estamos, mas quando a gente, Uhum. por exemplo, a África, países em 16 línguas oficiais, 40 Isso. oficiais. Então, eu fiz um levantamento pessoal, assim, só lembrando dos lugares onde eu tinha passado e lembrando a língua que os missionários faziam. E aquela Uhum. mais de 90. Tá? Então, eu posso dizer que são mais de 100 que nós crescemos, nós ampliamos, né? Estamos em muitos mais. Sim. Mas eu vou pedir de novo para o pessoal para me passar isso, porque é uma informação muito importante. Eu sei que moedas também é assustador, são mais Ah, de moeda diferentes. Entendeu? É uma coisa isso. louca, você sabe. E o escritório tem que trabalhar com tudo isso, né? Exatamente. Que bom. Pastor, a ênfase da campanha, que inclusive finalizou alguns meses atrás, foi sobre a igreja perseguida. Né? A junta deu uma ênfase nisso. Como é que é essa realidade hoje, pastor, para a junta de missões mundiais e para os nossos missionários também? A ênfase, na verdade, foi na alegria, né? Mas a gente Uhum. falar no tempo sobre a igreja perseguida. Por que resolvemos? Primeiro, porque é preciso nós conheçamos a igreja perseguida e a igreja sofredora. Me pergunta para fazer a diferenciação entre os dois termos, tá? Sim. Toda igreja perseguida é uma igreja sofredora, mas nem toda igreja sofredora é perseguida. Então, Uhum. de um missionário nosso, que eu acho que já esteve em Carajás, não tenho certeza, mas missionário mobilizador não está incluído entre aqueles de 2011, nem entre os 37, 36 funcionários. Tá? Uhum. O Abdala, libanês, foi em bomba, não sei se você sabe a história dele, fugiu para o Brasil e tal, traficante de drogas, muçulmano, se converteu, foi discipulado, tentou falar com a família, rejeitaram, proibiram de falar com a mãe, para matá-lo. E aí, há pouco tempo, ele estava no Natal, na casa de um parente, um pastor amigo aqui no Brasil, recebeu um telefonema e era a mãe dele. A mãe dele falou que havia pego o telefone, havia pegado o telefone e havia visto a foto dele, deu saudade e ligou para ele. E ele Uhum. conversou com a mãe quando ele ouviu um barulho e viu a mãe caída, viu na verdade, viu ela caindo, né? E aí ele, preocupado, recebeu mensagens. E dentro dessas mensagens, uma foto da mãe caída, e os irmãos dele dizendo que eles haviam perdido a mãe, né? Disseram que se ele voltasse a falar com ela, mandariam pedaços dela. Eles teriam pela morte da mãe. Eles a matariam, mas responsáveis ele. Ele não é uma igreja perseguida, porque ele está no Brasil. Uhum. Ele pode sofrer uma perseguição ou outra, pode até matá-lo, mas ele não sofre a perseguição pelo fato de ser igreja, né? A igreja em si. Ele é convertido, e aí tem perseguição, mas nós todos, nesse momento, somos sofredora com ele.
E as pessoas Sim. que volta dele sofrem por causa da perseguição que acontece em outro lugar, né? Por não evangelizar, por não poder falar. Isso é muito comum, por exemplo, na igreja iraniana, fora do Irã. As pessoas Sim. não há perseguição, mas sofrem por não poder evangelizar, sofrem limitações. E a razão para a gente falar é que, como nós somos um corpo, quando a Bíblia é muito clara, quando uma parte do corpo sofre, o corpo sofre. Uhum. Parte do corpo não percebe o sofrimento de outra, é porque essa parte que não percebe está doente. Isso. Ela precisa ser despertada, né? Ela pode estar dormente, ela pode ter alguma coisa, ela precisa ser despertada. Então, nós entendemos isso. E Max, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: nós somos a agência missionária brasileira que mais trabalha com a igreja perseguida e sofredora no mundo. Não existe outra agência brasileira que faça tanto. Não tem mesmo. E, infelizmente, as nossas igrejas, às vezes, ficam até levantando ofertas, dando espaço para outras organizações que falam muito, mas não fazem tudo aquilo que a gente faz. E eu Verdade. a pensar sobre isso e explicar. A gente precisa mostrar para as pessoas o nosso trabalho, mas a grande maioria do nosso trabalho é que seja perseguido. Países com maior índice de perseguição, Coreia do Norte, entendeu? Então, estamos lá trabalhando como missionários sustentados pelas igrejas, pelas pessoas da Convenção Batista de Carajás. Então, a pessoa da Convenção Batista de Carajás, os membros das igrejas batistas, essas pessoas precisam saber que o seu investimento financeiro, o seu investimento de oração está sendo usado para socorrer os nossos irmãos em Cristo em todo o mundo. Tá? Temos essa ênfase. E a situação é muito difícil. Há muita perseguição hoje. Na China, aumentou muito. Na Índia, na Coreia do Norte era, mas a Índia disparou. A Índia, inclusive, há um partido lá hindu que afirma claramente que a Índia deve ser apenas para os hindus. E eles escolheram prioritariamente a expulsão, né, o extermínio e a expulsão dos cristãos. Também no norte da Índia, né, da Nigéria, na África, né, estuprado sistematicamente mulheres cristãs, como uma forma de afrontar e de fazer o cristão querer ir embora daquela região. A ideia ali é islamizar a força, como em outros lugares. Então, não existe religião, vamos usar essa expressão, né, mais perseguida no mundo que o cristianismo. As pessoas estão falando aí que o cristianismo é opressor. Não, o cristianismo é sofredor. Nós temos sofrido em muitos lugares e temos tentado evitar o servo sofredor, honrar a Deus com o nosso sofrimento. Isso. E essa conversa sobre a igreja perseguida nos leva a um assunto que está ligado a isso, que é a questão dos refugiados. Né? Não apenas refugiados por questão religiosa, mas também por questão política, diversa. A Junta de Missões tem algum trabalho? A gente viu, né, alguns anos atrás, do norte da África, né, as pessoas tentando para a Europa, como você falou, da Índia, aqui na Venezuela também. Esse tipo de situação é também alvo de ação da Junta de Missões Mundiais? Sim, Max. Nós temos trabalho com refugiados na Venezuela, na Colômbia. Tá? Temos um problema ali por causa da pandemia. Eles estão obrigando boa parte do tráfego, né, da saída e chegada das pessoas, mesmo os campos de refugiados, foram fechados. Mas nós, até então, até fechar, estávamos trabalhando, estamos de continuar. Para que abrir, a gente vai entrar de novo, e alguns que estão abertos, nós continuamos a trabalhar. E com aqueles que não estão nos campos de refugiados. E essa é uma questão muito importante. Quando se fala em refugiado, normalmente pensa-se quem está no campo de refugiado, mas há aqueles que não querem ficar no campo de refugiados e saem. Sim. Perdem ali o alimento, mas ganham, às vezes, na dignidade. E tudo de ruim que você puder imaginar que tenha no lugar desse, tem, tá? Violência, trabalho escravo, tudo que você puder imaginar tem num lugar desse. É terrível, horrível mesmo.
Nós temos hoje trabalhos com refugiados, tá? Eu vou aqui lá da Ásia, do Ásia para cá. Nós temos Tailândia, Mianmar, que ninguém fala, mas tá um dos maiores de refugiados no mundo, está ali, está. Então temos vários ali. Aí trabalhamos com refugiados no Oriente Médio em Jordânia, Líbano, Iraque e Síria. Esses 4 lugares. O nosso trabalho no Iraque é um trabalho tão bom, é um trabalho com crianças, né? Um dos trabalhos é com crianças. É um trabalho tão bom que a ONU, não apenas no primeiro momento, nos ofereceu uma estrutura melhor, porque o trabalho chama-se Tempo de Brincar, porque a ideia era a gente pegar uma tenda e fazer um espaço seguro para as crianças terem uma forma lúdica, né, conhecer a Jesus Cristo. E começou numa lona, que era como que a gente tinha. E a ONU veio, então, isso aqui é muito bom, que fiz um lugar melhor para vocês. E nós chegamos a ter 135 crianças no espaço que nós podíamos ter ali. Mas no final do ano de 2018, a ONU escolheu esse projeto como um dos 10 melhores. Não tem 2, 3, 4. São 10 melhores projetos de refugiados do mundo. E, por isso, ela nos deu um espaço para 230 crianças. Ao invés de 15, na verdade, porque eu falo 215, para 230. Já estamos ampliando. E tem pedido para nós abrirmos em outros campos, em outros países. Temos trabalho no Líbano, como eu falei, também com crianças, inclusive ajudando no albergamento das crianças que não têm pais, que não sabem se os pais morreram, se estão vivos. Na Síria, e na Jordânia nós trabalhamos prioritariamente com aqueles que estão fora do campo de refugiados. Então, temos também trabalho na Europa, na Grécia, ali na ilha de Lesbos, ou Lesbos. Estamos ali trabalhando também. Isso são os trabalhos organizados em que nós temos um local, uma estrutura, né, para isso. Os nossos missionários estão orientados a ajudar. Então, quando a gente vai olhar isso, nós temos muito mais iniciativas aí dos nossos missionários trabalhando. Mas hoje, a questão da mobilidade, né, causada aí por perseguições, por guerras, por perseguições religiosas, por catástrofes naturais várias, tem sido objeto da atenção, porque é a maior mobilização, né? É o maior êxodo da história humana, e agora em números absolutos. Em números relativos, pode ser que não, percentual pode ser que não, mas nunca uma massa tão grande de gente saiu do seu lugar de origem. Então, é uma realidade terrível. Se você parar para pensar, são mais de 80 milhões de pessoas. Né? Então, não é pouca gente, né? Verdade. Uma realidade muito complicada, né? João, essa situação que tem atingido da pandemia, do Covid, como é que ficou o trabalho dos missionários, né, e da própria junta diante dessa realidade? Olha, Max, uma coisa muito interessante que a gente acabou saindo, de certa forma, na frente. Como na China, a gente começou a ter algumas informações através dos funcionários que nós temos lá. E como a gente está presente em muitos lugares diferentes, nos últimos 9 anos nós desenvolvemos um protocolo de segurança. Então, o que é isso? Você sabe o que é um protocolo, mas só para explicar aí para os nossos participantes da live, né? O protocolo é um código de conduta, né, de comportamento para enfrentar questões de segurança. Você ter atitudes que você deve ter, até aquelas que são usadas em casos de necessidade extrema, como uma rota de fuga. E aí a gente também tem uma questão de informações que precisam chegar a pessoas que ficam acompanhando, monitorando a situação. E aí nós identificamos a questão da chamada pneumonia chinesa, causada por um Covid, né, que era se dava naquela altura. E no dia 28 de janeiro nós então, implementamos na China a obrigatoriedade do protocolo de segurança. E aí prevê uma série de coisas, como compra de medicamentos, compra de alimentos, ação de passagens,
víveres, como água, gasolina, tudo isso você tem estocado, uma série de coisas. Só que a gente foi percebendo que era necessário mudar um pouco a nossa base, digamos assim, de dados, né? Então, entendemos que é necessário, por exemplo, colocar máscara. Aí a OMS dizia que não era para ter, que não precisava, mas os funcionários lá da China falavam, olha, todo mundo aqui está dizendo que é importante. Então, falando, vamos fazer todo mundo aí. É melhor a gente gastar mais, né? E ninguém sofrer do que a gente gastar menos e vai que, né? Graças a Deus. Verdade. E nós implementamos isso. E imediatamente os nossos funcionários migraram o seu trabalho para a virtualidade. Então, na China não existe o WhatsApp, Facebook, são outros aplicativos. Imediatamente começaram, então, a fazer o seu discipulado, a sua evangelização, o seu treinamento, né? Nós temos principais formas deles trabalharem ali, através de um aplicativo similar ao Facebook, ao WhatsApp, né? E dar cursos em outros programas. Foi antes que fizeram isso durante todo o período em que houve o chamado lockdown, que lá realmente foi um lockdown. E aí, nós imediatamente também falamos, olha, isso vai espalhar para essa região, e todo mundo foi, então, orientado ao uso obrigatório do chamado protocolo. Quando chegou à Europa, nós já tornamos o uso mundial, porque falou, alguma hora vai chegar, é melhor a gente já começar agora. E todos nós então, passaram a seguir o protocolo e aprenderam com as pessoas da Índia sobre a importância de migrar imediatamente para a questão digital. E todos os nossos funcionários foram assim. Coisa boa é que nenhum dos nossos funcionários, graças a Deus, é contagiado pelo Covid. Se foi Graças a Deus. tão simples, entre aspas, né? Assim, foi algo tão pouco causador de estresse que não foi necessário. Só teve um caso que nós ficamos muito preocupados e a pessoa foi examinada, mas o que ela tinha era dengue. Como ela estava no Equador, lá na cidade de Guayaquil, que foi a cidade que foi o epicentro da mortalidade do Covid no Equador, ficou preocupada. Foi feito o exame, ela não tinha, e o diagnóstico, então, foi dengue. Né? Dengue não é uma doença fácil também, mas você está longe da mortalidade do Covid. Né? Então, nós agradecemos a Deus que foi apenas dengue e não o Covid. Mas, graças a Deus, todos nós conseguimos. E todos eles migraram para isso, que é uma coisa muito interessante, porque você sabe, né? Você vai para a internet, mas você precisa saber quem é que está do outro lado. A pessoa, isso. Conexão, ela consegue e tal. E aqui no Brasil, a grande maioria não tinha, né? Mas as pessoas passaram a investir um pouco mais tal, né? As igrejas tiveram que fazer esse investimento, esse tipo de coisa. A grande maioria já tinha alguma coisa, mas sempre precisou aí fazer algum investimento, alguma coisa. Mas na África tem lugar que a internet é muito ruim. Muito ruim. E não tinha como, o pessoal, porque nós temos o PEP continuou. O PEP migrou para a área digital. A professora passa pelo WhatsApp da lição e aí depois liga para cada aluno. Faz, né, como fazer isso, liga para o WhatsApp. Em alguns lugares nem o WhatsApp tinha. E aí, olha, SMS. Você lembra o que é SMS? SMS é esse negócio que o pessoal recebe quando diz assim, olha, você gastou 80% da sua franquia de internet. Isso, é. Ou você ganhou um carro e uma casa e 50 mil. Top de SMS. Quero fazer de comprar um pacote de SMS para poder comunicar-se com os alunos do PEC, por exemplo. Eu tenho dito que nós só não usamos sinal de fumaça com a ninguém só entenda sinal de fumaça. Se tivesse, nós faríamos. Entendeu? Comunicação, nós passamos a adotar. Também fizemos o seguinte, usamos os nossos médicos, os médicos que trabalham para a junta e aqueles médicos que são voluntários para fazer teleatendimento no sentido de orientar as pessoas. E nós treinamos os nossos 1.100 missionários educadores do PEP para combater o Covid. E isso foi multiplicado. Eles pegaram as 18.750 crianças do PEP e trabalharam com elas sobre a questão de
como lidar, né, com a higiene. Né? Tá? Em muitos lugares nós confeccionamos máscaras, distribuímos para os alunos do PEP. Em alguns lugares tivemos que distribuir água sanitária e sabão para as pessoas não tenham, ensinar como lavar a mão, como fazer higiene de produtos. Foi uma coisa assim, bastante trabalhosa, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Graças a Deus. Que bom, que bom. Glória a Deus, né? Porque a junta tem essa visão, né, de resguardar, né, os missionários e Deus, graças a Deus, trouxe discernimento. João, quais são os desafios que você, como diretor executivo da Junta de Missões, quais os desafios esse cenário global pós-pandemia vai trazer para o trabalho de evangelização em uma escala global? Então, o primeiro desafio vai ser a fome. Tá? Pastor, qual é a relação da fome com a evangelização? Quem está com a barriga vazia, qualquer coisa. Aí pode perder muitas pessoas por causa disso. Até porque vão chegar com mensagens completamente erradas e vão chegar com alimento ou vão chegar sugerindo violência, sugerindo alguma coisa para essas pessoas. Permitam-me falar só um pouquinho sobre a fome. Existem vários tipos, né, níveis diferentes. O mais grave chama-se fome severa, que é a fome que pode fazer com que a pessoa morra de repente até. É alguém que está com uma desnutrição, não consegue alcançar nem metade das calorias necessárias durante muito tempo. Então ela pode vir a falecer por diversos motivos, causar todos eles pela fome. A fome severa e a fome vinha diminuindo no mundo aos últimos 50 anos. Um ano ou outro subia por algum motivo, tem lá uma crise hídrica, tem uma praga, qualquer problema aumentava, mas ao longo do tempo vinha caindo. Para você ter ideia, estávamos com cerca de 2% da população apenas em risco de morte, né, chamada fome severa. 35 milhões de pessoas, um número assustador. Mas, se você pensar em termos de percentual, não era tão grande assim. Bem, com a pandemia, isso mudou completamente, porque as pessoas não estão podendo trabalhar, não estão podendo fazer uma série de coisas. E esse número já foi para pelo menos 265 milhões. Tá? Praticamente dobrou. Na verdade, não estou confundindo, é 130 para 265, mais do que dobrou. E não está incluído aí, por exemplo, as pessoas que, nesse instante, estão longe de casa e longe do trabalho. Na Índia, tem mais de 100 milhões de pessoas nessa situação. Então, essas pessoas também, daqui a pouco, vão estar numa situação como essa. Se a gente pensar em termos de fome, a fome aumentou de 800 milhões de pessoas para 1 bilhão 200, 1 bilhão 300 milhões de pessoas. É muita gente com fome. Pensando nisso, nós não é a fome do mundo. Então, temos aí feito várias ações, já socorremos alguns países, e isso vai ser necessário. Então, esta é a primeira questão. A segunda é que o outro desafio é que vai ser mais difícil entrar em alguns países. Vai ser mais difícil porque, principalmente, o Brasil está marcado nesse momento como um dos epicentros, né? E as pessoas têm muito preconceito com isso. É muito interessante porque as pessoas conhecem o Brasil, né? Não fazem ideia, pensam que isso aqui é um país normal, né? Nós somos um país continental, né? Nós somos um país do mundo. Cabe quase metade da Europa, cabe aqui dentro do Brasil, né? A gente chama lá de país. O que eles chamam de país lá na Europa é menos que o estado do Rio. Então aí dá sei lá, dá uns 4 países de lá dentro do Pará. Então as pessoas não têm noção do que é isso. E por isso ficam com esse preconceito. Então, provavelmente vai ser bem mais difícil a entrada de brasileiros. Para isso, nós temos a resposta, que são os autóctones, são aí o chamado protagonismo dos nacionais. Também existe uma outra coisa, eu creio que a longo prazo vai ser uma das coisas mais marcantes desta administração atual, que é o chamado DNA missionário, que é um projeto que nós temos de levar todas as pessoas convertidas a evangelizarem e alcançarem pessoas e povos não alcançados.
Uma outra hora eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto, mas é um projeto que tem dado muito resultado, porque nós acabamos com aquela ideia que você contrata alguém para pregar o evangelho. Não, a gente capacita a pessoa. Uma ou outra pessoa dessa pode vir à frente ser contratada como missionária, mas para sempre mobilizar pessoas. Não para ela evangelizar. Evangelizar é um papel meu, é um papel seu, é um papel de cada cristão. Pode ser alguém que, como missionário, continue evangelizando, mas mobilizando pessoas para fazer isso. Então, por exemplo, Isso. vários casos de sucesso e, em alguns casos, até nós temos hoje pessoas mobilizadas que estão indo a países em que nós não podemos ir. Elas estão indo lá para evangelizar. Então, o segundo desafio, eu digo, é esse, do fechamento para brasileiros. Esse fechamento, essa dificuldade maior, nós pensamos em vencê-la desta forma. Lembrando também que, às vezes, é necessário que o estrangeiro saia para o nacional perceber mais a necessidade de se envolver. E um terceiro desafio é o fato de que as regras de, como é que eu vou dizer, de controle podem levar a excessos. E isso pode resultar, em muitos casos, em perseguição. Tá? Principalmente por causa das reuniões nas igrejas. Em alguns lugares, graças a Deus, nenhum dos nossos foi atingido por isso, mas alguns lugares, o maior foco foram as igrejas. Né? Então, Sim. pode virar isso uma espécie, se voltar a acontecer, pode virar uma espécie de preconceito e quererem fechar as igrejas, por exemplo, uma medida fitossanitária. Né? Então, seria isso. Entendi. Ok. Ô, João, a gente falou da campanha e eu esqueci de lhe perguntar em seguida, mas como foi o resultado da campanha de missões mundiais? Porque pegou a pandemia, né? Como é que foi isso aí? Então, Max, olha, tem sido difícil, não tem sido fácil. Eles têm honrado. Só para você ter uma ideia, nós fizemos o orçamento de 2019 com a previsão de superávit que se realizou. Então, nós tivemos um superávit ali, depois de vários anos tendo déficit, nós conseguimos ter um superávit em 2020, em 2019, entramos em 2020 trabalhando. O dólar estava a R$ 4 em 31 de dezembro. Todas as pessoas que... É bom você explicar, João, que a moeda base é sempre o dólar, né? Dólar ou euro, e as duas, elas ficam de certa forma. Nenhum missionário nosso recebe em real, a menos que esteja no Brasil. Se estiver no Brasil de férias, aí ele vai receber em real. Mas lá a gente precisa comprar o dólar e mandar para ele lá, né, na moeda local dele lá. Bem, o que acontece? Quando nós fechamos o ano, a gente estava trabalhando ali com o dólar a 4, pensando pode ser que o dólar suba, vai ali a 4,30, 4,40, 4,50 no máximo. Né? Então a gente estava trabalhando. E a gente esperava, pelo menos, repetir a arrecadação do ano anterior. E a gente acompanha o saldo diariamente. Tá? Diariamente a gente acompanha a entrada, né, que teve, o saldo. E a gente começou a campanha, né? Colocamos aí o nosso time na rua, né, digamos assim, para fazer a campanha. Max, eu viajei na sexta-feira, dia 13 de março, para São Paulo, porque eu ia pregar em São Paulo no dia 15. Ia falar num lugar no dia 14. Eu ia pregar em 4 igrejas no domingo, mas ia falar numa igreja, numa outra cidade, no sábado, dia 14. Quando veio a notícia de que iam fechar. Então, o evento do dia 14 foi cancelado. Das 4 igrejas, 2 foram canceladas e 2 eu fui, né, preguei nas 2. E voltei, né, até voltei no mesmo dia que fui comprar uma passagem de avião, que me disseram, olha, o risco que você tem, João Marcos, de pegar um negócio desse, eu ia voltar de um ônibus, são 6 horas, eu falei, vou dormindo e tal, não tinha comprado passagem ainda, mas aí eu falei, melhor você ficar 40 minutos no avião usando máscara do que 6 horas dentro de um ônibus com mais um monte de gente. Então, fica com isso, foi a ordem que eu recebi, né? O pessoal diz assim, eu sou seu subalterno, mas estou mandando você fazer isso. Quando tiver um problema desse, ninguém vai querer saber que o senhor economizou 200, 300 reais voltando de ônibus. Então, por favor, volte.
E eu tinha ido já de ônibus, não tinha problema, mas tudo bem, vou voltar. Então, comprei a passagem, voltei. E no dia 17, foi domingo, no dia 17, no dia 16, segunda-feira, nós tivemos a última reunião, o último trabalho com toda a equipe na sede. No dia 17, só com a liderança para lá, e desde então eu não voltei mais a trabalhar presencialmente e ninguém, a não ser 2 ou 3 pessoas que moram ali na região, e como a internet na junta é melhor que na sua casa, então elas vão lá trabalhar. E é aquela pessoa que vai dar um ar-condicionado, vai fazer a manutenção, né? Porque você sabe que lá tem muito bicho, né? Daqui a pouco a gente chega, tem uma casa de cobra lá dentro, né? Então, mas o que aconteceu foi que no dia 15 já não teve cultos em várias igrejas, no dia 20 não teve em quase todas, e daí para frente, praticamente, com exceção de poucos lugares, igrejas apenas do interior que eu sei que nunca fecharam. E quando houve a ideia do confinamento, as pessoas não puderam ir, por exemplo, a casas lotéricas, nada disso. A nossa entrada, Max, despencou 80%. Não é que ela caiu para 80%, ela caiu 80%, foi para 20%. Nessa hora, meu amigo, eu reuni todo mundo e disse, é o seguinte, pode cortar meu salário aí, eu vou me virar aqui, tem uma reserva para gastar e depois vai ver. Né? O missionário vai receber. E aí o pessoal disse, não, pastor, não precisa disso tudo, nós vamos fazer um ajuste. Fizemos um ajuste, então todos nós da liderança, né, da junta, aí somos 4 pessoas na liderança da junta, todos nós abaixamos o nosso salário, antes mesmo do governo dizer que ia fazer isso, a gente, vamos fazer do jeito que der, né? Legalmente, talvez não seja possível, mas se for o caso a gente devolve, né? Vamos fazer isso do jeito que der. E fizemos uma série de ajustes que precisava. Então, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos é que os nossos missionários não receberam a verba, por exemplo, de combustível, porque eles não iam gastar, né? Está todo mundo fechado. Por que eu preciso de verba de combustível, né? Eu abasteci meu carro lá no mês de março e eu preciso sair, fazer uma série de coisas às vezes, e agora que eu abasteci de novo, né? O carro abasteci de novo 3 meses. Eu falei, que carro econômico, né? 3 meses. O que seria aí 10 dias no máximo, virou. Mas o que acontece? Então, fizemos uma série de cortes e conseguimos. Nós fechamos março em relação ao ano anterior, tá? 50% da nossa entrada em real. Em dólar, 40% apenas, porque o dólar já subiu. A altura ali já estava nos 5, E ele chegou a ter o dólar comercial, porque as pessoas às vezes não sabem, né? O dólar comercial é um e o dólar turismo é outro. E a maior parte ações são feitas a maior parte das transações são feitas com dólar turismo. Então ele passou de 6. Isso significava 50% de aumento. Tá? Mas você ter... eu vou pegar aqui a hora dos 80%. Tá? Imagina você ter um aumento da ordem de 30% no seu gasto. A queda de arrecadação de 80%. Foi assustador. Mas, graças, nós conseguimos passar. O mês de março foi 50%, o mês de abril também foi 50%. Maio foi mais ou menos, um pouco menos de 60%. Esse mês está aparecendo aí que a gente, pelo que eu estou vendo, está em torno de 67%, pelo que eu vi hoje. Né? Tudo aí, basta cada dia ser um mal. Nós estamos olhando, nós vínhamos, Max, enxugando muito uma série de coisas. E nós tínhamos a tentativa de refazer o nosso fundo de emergência, né, que nós tivemos, estamos lá atrás. Né? Então, foi uma coisa terrível. O Maurício está dizendo aqui, cada 10 centavos de dólar representa pelo menos 40 mil reais a mais para a junta. Para a JMN. Isso que ele está falando por mês, não é por ano, não. Tá? Então... Muito, né? Verdade. Ô, João, para a gente terminar nosso papo, tá gostoso, mas vai ter que acabar. Se eu lhe perguntar, a junta, ela tem algum projeto de viagens missionárias para profissionais que queiram ir, jovens que queiram ter uma experiência no campo missionário?
às vezes sentindo algum chamado. A junta tem um trabalho como esse? Como é? Explica para nós como alguém pode entrar em contato. Olha, se você puder um dia chamar uma pessoa para fazer uma live especificamente sobre isso, Max, Uhum. mas eu nunca falei isso com ninguém, você é a primeira pessoa que está falando sobre isso. O portfólio de oportunidades que nós temos é fantástico, tá? Uhum. O que a gente tem, só para você ter uma noção assim por cima, nós temos as viagens que nós programamos, e elas aí são múltiplas. Você falou, por exemplo, de profissionais de saúde. Todo ano a gente leva pessoas para trabalhar em campos de refugiados ou em locais em que há 84 pessoas. Essas 84 pessoas, 4 levas, atenderam 4.000 pessoas no Oriente Médio. Tá? Então, nós temos várias viagens para vários lugares diferentes. Então, viagens na América do Sul, viagens para a América, o Caribe, América Central, no caso ali, Guatemala e Haiti, são viagens que sempre tem. Para a Grécia, na Europa, viagens para o norte da África e o Oriente Médio. Para o Oriente Médio, eu todo ano levo um grupo de líderes. Não é um trabalho, não é uma viagem para trabalhar lá. É uma viagem para assistir o trabalho, para perceber. Eu tenho levado sempre na época do Ramadã, que é aquela época que o negócio fica feio lá. Quem não acredita que tem uma opção, eu sugiro ir, porque você vai sentir lá o que é o espiritual. Então, a grande maioria de nós sabe que existe, mas tem gente que não acredita. É bom ir para ver. Também para a Índia, para o Vietnã. Mas, além disso, nós temos, por exemplo, digamos, Marcos, eu não sei como é que é o seu inglês, mas digamos que você fale assim, olha, queria fazer, aí melhorar o meu inglês. A junta pode me ajudar? Pode. Nós temos hoje uma escola onde você vai gastar, Marcos, mais ou menos $600 por mês, já incluindo a sua passagem no lugar, a sua hospedagem, a sua alimentação e o seu curso. O curso. 3 meses, gastando $1.800, você vai para língua inglesa e fica lá. Isso não existe, Max, tá? Não existe. A escola é $800, $900 o mês. Nós estamos falando Verdade. com 1.800, incluindo passagem, comida, hospedagem, tudo. E você vai participar de um projeto missionário nesse período. Missionário. Entendeu? Isso. Então, é na Gâmbia, na África, uma coisa muito interessante. E estamos com oportunidades desse tipo. Temos viagens agora para adolescentes. Infelizmente, a primeira que íamos fazer agora só com adolescentes teve que ser cancelada por causa da pandemia. Mas temos viagens para jovens, viagens para idosos. Se um dia você quiser, nós podemos colocar em contato com a nossa coordenadora de voluntários, a Luciana, com certeza. Vai aqui, é assunto para uma live inteira e muito mais, tá bom? Que bom, que bom. Bom saber. Convido para ir numa próxima aí. Com certeza. Vamos colocar no planejamento aí. Desafio bom. Pastor João Marcos. Sim. Faz tudo. Sem pensar essas atividades de viagens, nós não temos nenhum objetivo de conseguir resultado financeiro. Conheça o campo e que volte, mobilize as pessoas. O grande que temos é esse, entendeu? Então é por isso que a gente, quando as pessoas olham, né, fala assim, como é que vocês conseguem fazer esse preço? Que a gente até paga, né? No meu caso, muitas vezes eu pago a minha despesa, né? Uso milhas, uso uma série de coisas, e aí a gente não pesa para ninguém e as pessoas vão e aproveitam. Então, não estou vendendo um produto, essa não é a ideia. Nós estamos uma forma de abençoar o próprio campo, né, com a visita das pessoas ali. Que bom, bom saber. Bom, pastor João Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui conosco, obrigado pelo papo gostoso, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? Inclusive, as nossas reuniões do conselho foram canceladas, né? Agora, mas é bom lhe encontrar virtualmente. Quero rogar a Deus que Deus continue lhe abençoando à frente desse trabalho, né? Que é um trabalho muito precioso para nós batistas, né?
o trabalho de evangelização das nações. Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando muito, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Quero ver se um dia eu consigo ir aí, né? Eu sempre mexo com o Luiz, você nunca mais, né? Você não quer que eu vá lá, né? Eu dou um drible no Luiz Henrique e vou aí. Vem sim, vem sim. Queria também aproveitar para mandar o nosso abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui na live, né? Acho que tem alguém da sua equipe também aí, né? Que lhe passou os dados, né? Tá aí com a gente. Isso. Eu vi aqui. Mas tem algumas pessoas no Instagram que nos viram aqui. Maurício é nosso júnior. Isso. Você conhece, trabalha Sim. com o pastor Sócrates antes e aí vem lá orar conosco. Falando no pastor, Ok. uma coisa, Sim. Esse milagre que foi a recuperação. Isso. E agora, Verdade. nessa mesma situação, precisando de um milagre. Um pastor chamado Francisco José, é conhecido como pastor Chicão. Então, eu queria pedir aí quem está participando da live, orar pelo pastor. Pode chamar pastor Chicão, né, como ele é conhecido. É um grande amigo. Sim. Estamos juntos na faculdade teológica. E ele hoje é pastor na cidade em que nós nascemos, né, que é a cidade de Campos. Mas está entubado, pulmões tomados pelo vírus. Nós estamos pedindo um milagre a Deus. Mas já temos alguma resposta de que tem melhorado um pouco, pelo menos. Ok, que bom. Eu vi que você colocou lá no grupo dos executivos lá, nós oramos, vamos continuar orando por ele, pastor Chicão. Também o pessoal aqui da nossa região, o pastor Maicon, nosso presidente, o pastor Olavo, todo mundo que nos acompanhou aqui, ó, o pessoal de Xinguara aí, ó, tá vendo aí? Grande abraço para todos. Pastor João, Deus abençoe você, abençoe sua família, continue lhe dando discernimento em todas as coisas, tá bom, querido? Conte com nossas orações. Obrigadão. Grande abraço. Deus abençoe você. Abraço, queridos. Abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.